Eu não vim aqui hoje para viralizar esse vídeo ou para querer mais seguidores, mas se uma pessoa puder ser tocada com essa história, com isso que eu vou compartilhar com vocês, para mim já fez sentido. Porque nesse final de semana eu tive um avivamento muito forte na igreja, eu tive um sentimento assim, parece que desceu o Espírito Santo, parece não, né? Desceu o Espírito Santo e ele me tocou sobre o que a gente está fazendo da nossa vida. A gente tem muita incerteza, a gente tem muitas dúvidas e muitas preocupações, né? A preocupação ela já tem esse nome que é pré-ocupação, porque tu tá preocupando a tua mente de uma coisa que ela nunca vai acontecer. Essa síndrome do pensamento acelerado, que a gente chama de ansiedade, Jesus há mais de 2000 anos ele já ensinava sobre inteligência emocional e sobre gestão emocional conosco. Hoje eu li um capítulo de Mateus, capítulo 6, versículo 34. Ele falava, né? Não vos inquieteis pelo dia de amanhã, basta ao dia de hoje o seu próprio mal. Então, quantas vezes a gente está deixando de viver olhando para amanhã e a gente não olha o presente? E eu sei que você que está assistindo esse vídeo, você está com um problema. Um grande problema, talvez você tenha diversos, muitos problemas, mas um hoje está tirando o teu sono. Pode ser o teu relacionamento, pode ser financeiro, pode ser o teu trabalho, pode ser a tua saúde ou a saúde de alguma pessoa. Eu não sei o que tu está passando, mas eu quero te falar que tem uma coisa que eu aprendi na minha vida, que Deus, ele te ama. Deus, ele te ama e tu ama Deus. Tu ama a palavra. Tu é fiel na Bíblia. E daí muitas vezes talvez eu te pergunto, nossa, por que isso está acontecendo comigo? E saiba que se Deus te ama, tem coisas que ele permite que é para o teu bem, para a tua evolução, para o teu crescimento. Todas as dificuldades que eu tive na minha empresa, no meu trabalho, as dificuldades que eu tive na minha vida como um todo, elas fizeram eu me tornar um homem melhor, uma pessoa melhor. Elas fizeram eu crescer. Então a reflexão que eu quero deixar para ti agora, imagina se tudo desse certo na tua vida. Imagina se tudo desse certo. Talvez você não conheceria pessoas que você ama hoje. Talvez você não teria feito movimentos ou se mudado daquela casa, daquele ambiente, saído de onde você estava, porque ali estaria confortável. Então, muitas mudanças, muitas evoluções, elas só foram possíveis porque Deus ele te tirou daquele lugar. Deus ele precisou permitir que algumas coisas acontecessem para que você evoluísse. Tudo na vida, a evolução ela vem mediante o desconforto. Então, se a gente for pegar algumas histórias da Bíblia, né, de José, de Jó, de Davi, o próprio Jesus, né, o tempo que ele passou no deserto, todos esses desertos que a gente enfrenta são para te viver a promessa. E existe uma coisa que muita gente fala, né, no empreendedorismo ali, a gente vê muito falando sobre as situações pré-queda. A situação pré-queda é quando você está no caminho, quando você está crescendo, quando você está aprendendo, prosperando, o inimigo ele vai te incomodar. O inimigo ele vai querer te distrair, vai quebrar teu carro, vai ter um golpe financeiro, alguma pessoa vai te trair, vai te mentir, vai acontecer. Pô, parece que acontece uma coisa errada depois da outra. E daí falava, meu Deus, que urucubaca é essa, né? E na verdade é o inimigo realmente querendo te derrubar porque tu tá no caminho do Senhor, tu tá no caminho certo. Então, não desista, não se preocupe, não baixe a tua bola, tua moral, apenas agradeça. E peça, que nem diz no livro de Provérbios, sabedoria de entendimento. Quando eu tive um momento muito difícil na minha vida, eu comecei a fazer devocional, comecei a fazer propósito. E nesse propósito que eu fiz com a pastora Cláudia, uma grande amiga minha, ela fez eu ler o livro de Provérbios. Todo dia eu li um capítulo. Para quem não sabe, o livro de Provérbios tem 31 capítulos, você pode ler um capítulo por dia. E lá no livro de Provérbios fala sobre você ter sabedoria de entendimento. E o que é isso? É você saber, você ter sabedoria de entender o que a palavra, o que as escrituras bíblicas e o que está acontecendo na tua vida tem para te ensinar. Tu tem que ter sabedoria de entender o que está acontecendo. E é isso que eu tive, sabe, no final de semana. Na verdade, ao longo, alguns anos, assim, eu venho tendo essa conexão com Deus reforçada, mas nesse final de semana eu fui para a igreja, como todo domingo, né, todo final de semana eu vou na igreja, mas eu não fui para pedir, né, não fui assim com expectativa,
Fui para agradecer, lógico, eu sempre agradeço, né? Mas eu cheguei lá e teve uma coisa que eu pedi. Eu disse, Deus, me dê respostas. Me dê respostas porque o Senhor sabe o momento que eu estou passando, o Senhor sabe o que eu venho vivendo, o Senhor sabe as mudanças que estão acontecendo e eu preciso de respostas. Que o Senhor me dê resposta. E ele me deu uma resposta muito forte, que não é sobre o que a gente está construindo, mas para quem a gente está construindo e por quê. Quando a gente fala de para quem, a gente fala de servir. Quando a gente fala de porquê, a gente fala de propósito. Quando a gente fala o que, está muito mais ligado à matéria, às coisas. E na própria Bíblia fala que a gente não está aqui na Terra para viver pelas coisas da Terra. A gente está aqui para viver sobre a palavra, para servir. E quanto mais pessoas a gente ajuda, maior vai ser o nosso crescimento e a nossa prosperidade. E isso eu não falo necessariamente na questão financeira e profissional, porque crescimento e prosperidade, primeiro ele tem que ser interno, dentro do teu coração, dentro da tua mente, que vai refletir sim no teu corpo, no teu físico, que para mim é uma coisa muito importante. Para quem não sabe, o teu corpo é a casa do Espírito Santo, ele é um templo. Então, se tu não está cuidando do teu corpo, tu está desrespeitando a casa do Espírito Santo. Eu cuido muito do meu corpo. Então, esse crescimento tem que ser interno, espiritual, emocional, mental, físico, para que depois essa prosperidade interna ela consiga refletir no teu mundo externo. E, gente, eu estou sentindo uma paz muito grande hoje de colocar isso para fora, de desabafar com vocês. Eu não sei quantas pessoas vão ver esse vídeo. Deixa eu ver aqui agora, nós já estamos em 6 minutos, eu estou gravando esse vídeo, mas não importa. Essa mensagem vai ser compartilhada porque pode tocar uma pessoa que está passando por alguma dificuldade, alguma pessoa que não entende por que as coisas estão acontecendo do jeito que estão acontecendo, mas se você olhar para trás, o tanto que tu evoluiu, o tanto que tu aprendeu e as mudanças que ocorreram na tua vida por causa daquele desafio que tu teve ou que você está enfrentando, com certeza foram permissões de Deus para tua vida. E eu vou encerrar com mais 2 frases, esse vídeo aqui até para não ficar tão longo, que uma frase que eu queria passar para vocês, até não sei se eu não falei aqui no vídeo já, que é o seguinte: Deus ele não prometeu um caminho sem tempestades, mas ele prometeu nunca largar a tua mão. Então, se você for fiel, se você for devoto, devota de Deus, da palavra, ele não vai largar a tua mão. Às vezes, ele vai deixar tu te molhar. Às vezes, ele vai deixar tu nadar com os próprios braços e quase se afogar, mas ele tá ali. Né? Que nem ele fez com Pedro. No momento que Pedro perdeu a fé, ele afundou. Quando ele confiou, ele estava caminhando sobre as águas. É o teu momento de caminhar nas águas, basta ter fé. Então essa é a primeira palavra. Deus não prometeu um caminho sem tempestades, mas ele prometeu nunca largar tua mão. E a segunda e última coisa que eu queria passar é dentro desse momento que eu tive uma reaproximação com a igreja, que era um momento que eu estava com muita dificuldade, né? Principalmente dificuldade emocional, né? Que eu estava muito sozinho, que eu estava perdido, muita dificuldade na empresa, no trabalho, na vida como um todo, assim, ó. Situação pré-queda, né, gente? E daí eu comecei a ir na igreja. E eu fui na igreja, era uma igreja lá de Porto Alegre que eu estava frequentando. E daí o pastor, ele disse assim, irmão, você está reclamando do que está acontecendo na sua vida, né? Mas talvez, se não tivesse acontecendo isso que está acontecendo na sua vida, você não estaria aqui na casa do Senhor. Então é sobre isso. Deus, muitas vezes, ele permite as coisas para que você evolua, para que você vença, para que você fique mais forte, mais sábio, para que você se aproxime dele e aí sim possa viver a promessa. Então, eu desejo do fundo do meu coração que você viva essa promessa, que você acredite, que você seja grato e que, acima de tudo, não tenha ansiedade, não tenha preocupação. Viva um dia de cada vez. Cabe a cada dia o seu próprio mal, o dia de amanhã. O hoje, ele é um presente. Então, viva o seu presente e que Deus te abençoe.